Deixa eu te dizer uma coisa. Grandes feridas que você tem não vieram do mundo, mas vieram do lugar onde você menos espera. E Deus me trouxe aqui, neste momento, para te falar que Ele passa e agora, e cura, e liberta, e sara todas as suas feridas, e arranca toda a mágoa, toda a angústia do teu peito. Fique até o final, acompanhe, porque Deus vai te dar uma grande vitória. Amém? Acompanhe. Deixe o like, se inscreva, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, digite um amém aí para saber que você está gostando do conteúdo. Por favor, se inscreva e compartilhe essa mensagem que você sabe que tem feridas ainda a ser tratadas. Amém? Todos os domingos eu estou ali no monte apresentando a tua vida e a vida da tua família nessa corrente de oração e milagres, e eu sei que você vai contar a vitória. Amém? Antes de começarmos, queria deixar um versículo aqui que se encontra no livro de Jeremias 50, versículo 6. Amém? Que fala: O meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Os seus pastores a fazem errar. Desviaram-nas pelos montes. Andaram de monte em outreiro. Esqueceram do seu redil. Amém? O inimigo não vai usar pessoas que estão longe de você, porque dependendo do que eles falar, o 90% do que eles falar não vai te afetar, não vai te abalar ao ponto de você sair da presença de Deus. Mas ele vai usar pessoas que estão perto de você, dentro da tua casa, dentro da tua religião. Aqui, este canal é além de placa de igreja, é sobre espalhar o evangelho. Eu não sei qual religião você é, mas eu quero te dizer, não se apegue no homem, porque o homem pode decepcionar. Deus jamais vai te decepcionar. Se você tem um problema, conte a Deus, porque Ele vai te ajudar. Amém? Eu mesmo já sofri muitas decepções, de onde eu menos esperava que ia vir, eu sofri. Eu quero te falar, se você saiu da igreja, dos caminhos do Senhor por causa desse tipo de decepção, não saia. Teve um dia, uma ocasião, quando eu estava firmando na fé, chegou um rapaz lá na loja e falou, não, eu estava conversando com meu irmão sobre igreja e tal, e ele acabou entrando no assunto e falou, não, igreja pra mim é tudo igual, que não sei o que, religião pra mim é tudo igual. Eu quando eu tava na igreja, tava servindo, o povo ia lá pra casa, tinha célula, fazia bagunça lá em casa, saía, ninguém me ajudava. E até o ponto que eu cheguei mais próximo da liderança, eu subi de cargo. E quando eu cheguei lá, eu vi que eles só estavam preocupados com o dinheiro, só estavam preocupados em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu me decepcionei demais, saí da igreja, minha família inteira saiu. E nessa época eu não tinha o que falar para ele, porque eu estava firmando na fé, não tinha nem lido a Bíblia direito. E ali, hoje, eu tenho a resposta para dar para ele. De tanto falar com Deus, falar, Deus, e aí? Me dá uma resposta. Que deveria, Deus? O que tá acontecendo? E Deus me falou, filho, deixei ele ver aquilo, passar por aquilo, para poder ele ver, e quando eu subir ele para um cargo de pastor, ou de um líder de uma igreja, ou de alguma coisa, ele não faça igual. Mas ele não aguentou. E por causa de uma atitude, a família dele inteira caiu. E o que eu quero te falar, não desanime, você é o pilar da tua casa, você é o pilar da tua família. Porque às vezes se você desanimar, se você parar, a sua casa inteira vai desanimar e vai cair. Quantas das vezes eu estava no mundo, meu irmão também, meu pai também, minha mãe foi a única que prevaleceu de pé, orando e buscando pela libertação da casa dela. E hoje ela colhe os frutos, eu estou firme na presença do Senhor, meu irmão está firme na presença do Senhor, a única pessoa que está faltando é meu pai. Mas está faltando um pouquinho para ele voltar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio ainda nisso. Porque Deus tem planos na vida dele. Mas imagina se minha mãe tivesse parado, desanimado, falasse, meus filhos estão no mundo, meu marido também não quer saber de nada, então não vou também importar com Deus, que Deus é esse que deixou passar por isso. E toda a minha casa serviu a Deus, foi batizada. E depois todos desviaram, a não ser a minha mãe. Imagina se ela, como pilar, tivesse desanimado, tivesse parado. Eu mesmo não estaria aqui para falar para você. Fique firme, porque as maiores decepções vão vir de quem está próximo de você. Eu, nos meus 17 anos, na primeira igreja que eu congreguei, comecei a tocar, a louvar, eu praticamente fui expulso de lá por simplesmente ver um fato que estava, que o pastor estava pregando e falando umas palavras muito duras, e eu fui no irmão
E eu era criança, praticamente uma criança, não sabia muito das coisas, não tinha 17 não, eu era bem mais novo, muito mais novo, porque 17 anos eu já tava liderando a equipe, era bem no meu começo do ministério, quando eu tava aprendendo a tocar violão, e eu fui num irmão que tinha mais sabedoria, era um profeta, eu falei pra ele, irmão, qual que era o versículo na Bíblia que fala que tudo aquilo que você falar, você vai prestar conta, e ele foi me falar, e quando ele foi me falar, o pastor, o que você está conversando, na minha igreja ninguém conversa, que não sei o que, somos da minha igreja, e acabei que eu fui sair de lá, imagina se eu tivesse parado naquela época, saí de lá, fui pra outra, tive equipes de louvores, passei por muita coisa, tinha briga no altar pra ver qual da equipe ia louvar, quem ia louvar melhor. Teve pessoas que falaram no altar durante o culto: eu tô tocando aqui, eu tô cantando aqui, e cadê vocês, não vão adorar? A gente é carne. Quem faz o mover é Deus. Eu louvo, eu adoro, mas se Deus não entrar com o Espírito Santo, o louvor não vale de nada. O que sai da minha boca não vale de nada se não tiver a graça e o Espírito Santo do Senhor. Então não espere apunhaladas de pessoas longe, espere apunhaladas de pessoas de perto de você para te desanimar, para te jogar no chão, e você que caiu, volte, porque às vezes aquilo que o Senhor fez você passar é para o seu edificar, é para o seu crescimento, porque quando você chegar lá, você não fazer com ninguém o que eles fizeram com você, para que você seja testemunha, para que você seja um servo fiel e resgate almas para o Senhor. Meu amado, minha amada, fique firme, porque o Senhor é contigo. O Senhor passa neste momento e tira toda ferida, toda mágoa, toda angústia, e libere o perdão, meu amado. Libere o perdão, porque Deus quer te usar, Deus quer te colocar em níveis mais altos, mas antes, primeiro, libere o perdão, porque Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer curar a tua vida. Então, por favor, busque ao Senhor, volte ao coração ao Senhor, porque quando eu falei assim, Deus, eu vou falar nesse tema em específico, porque tem muitas pessoas entristecidas e chateadas por causa da religião, e o versículo que eu abri a Bíblia, me caiu este versículo e eu tô aqui passando para vocês. Não importa se o seu pastor, se o líder da tua religião bate muito, fala muito, briga muito, exige muito de você, creia, somos falhos. Não foque nos homens, mas foque em Deus. Eu quero te falar, aquela pessoa, aquele pregador, aquele pastor que bate muito, reclama de roupa, disso, daquilo. Eu quero te falar, geralmente os que mais falam é o que mais tem pecados ocultos. Porque para mim falar algo para você, eu também tenho que vigiar. Muito mais do que você, porque se eu cair, não cai só eu, cai minha família, cai pessoas que se espelham em mim. Então por isso eu tenho que vigiar muito naquilo que eu falo. E tem líderes que não vigiam, expulsam pessoas da igreja por causa de uma vestimenta. Eu sei que é certo, igreja não é lugar para você ir de qualquer jeito, eu concordo com isso, mas a pessoa que não conhece a Deus e chega hoje na igreja, você não pode bater nela, você não pode falar de vestimenta para ela, não ali naquele momento, mas você tem que apresentar Jesus Cristo na vida dela, você tem que apresentar o Deus que muda e restaura, porque a partir do momento que ela começar a conhecer o Deus que muda e que restaura, pode passar 1 mês, 2 meses, mas o Espírito Santo vai incomodar ela, para que ela olhe para as pessoas e sintam vergonha da roupa que ela tá, do comportamento que ela tem, e ela busque a presença do Senhor, e o Senhor vai mudar ela com o tempo. O Senhor vai mudar ela com o tempo, mas basta ela querer, basta ela pedir, Deus me dá um encontro verdadeiro com o Senhor, e Deus vai despertar e ela vai mudar. Não adianta só bater, porque muitas das vezes aquela boca que só bate, fala besteira, xinga, como eu já vi isso acontecer, da pessoa bater nos membros e depois tá xingando. A mesma boca que ora, que abençoa, tá xingando também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então temos que vigiar, não se decepcione pelas coisas que acontecem na igreja, meu amado. Às vezes você desviou por causa de decepções que sofreu na tua vida, mas eu quero te falar, não ligue para essas pessoas, não ligue para essas coisas, ligue em Deus. Igual eu já falei, recentemente eu estava triste, angustiado, entristecido, e o Senhor falou por coisas que estavam acontecendo comigo, e Deus falou, você firmou os seus pés, os seus olhares em mim ou nas pessoas? Você confia em mim ou nas pessoas? Quantas vezes eu já te deixei na mão? Eu falei, Deus, que é isso? Eu tô errado.
A partir de agora eu não vou olhar mais para as pessoas, mas eu vou focar somente no Senhor. Deus me perdoa. E o que eu quero te falar, meu amado, não foque nas pessoas, foque em Deus, porque Ele é o único que vai te dar a resposta, Ele é o único que vai te ajudar. Não adianta também você estar batendo de frente com a tua liderança, porque são usos e costumes. Se você está insatisfeito com aquele uso, com aquele costume, procure uma religião, procure outra igreja que se enquadre. Não que eu falo pra você, fique do jeito que está. Não quero falar pra você ficar do jeito que você tá. Mas eu quero te falar, o Espírito Santo vai te incomodar naquilo que Deus quer que você mude. Mas tem lugares que é difícil, eu sei. Tem lugares que é difícil. Eu tenho uma tatuagem, tem lugar que o pastor olha pra mim e acha uma abominação por eu ter uma tatuagem, que é uma tatuagem da minha filha, eu e minha filha, um relógio e tal. E essa tatuagem eu fiz quando eu tava desviado. E nunca passou pela minha cabeça. Mas eu sofro por causa disso também. Mas eu quero te falar, se você tem tatuagem, se você usa calça, porque tem pastores que reclamam com calça. Hoje eu fiz uma live em uma rede social, eu tava de calça, mas foi porque o Espírito Santo me incomodou. Porque eu ia pro monte, eu ia ensaiar tudo de short. E ali chegou um momento que eu falei assim, velho, pra entrar na presença do Senhor, velho, não tá legal de short. Pra poder ir num julgamento, eu tenho que ir de calça, tenho que ir arrumadinho pra apresentar pro juiz. E por que eu vou apresentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo? Eu tenho que ir de short de qualquer jeito. Não no culto, né? No ensaio, no monte que eu vou, costumo ir. E Deus me incomodou. Aí um dia eu falei pra pastora, eu já tava orando pra que Deus te incomodasse. E a partir daquele momento eu comecei a usar calça pra poder ir pro monte, pra poder ir pro ensaio. E aí Deus me incomodou e eu comecei a usar. Então eu quero te falar que o Espírito Santo vai te incomodar para que você venha mudar em determinadas atitudes, em determinadas coisas que você precisa mudar. Mas de tantas outras decepções que eu já tive sobre a religião, sobre pessoas que estavam mais próximas de mim, pessoas que eu falava, eu vou confiar, e não foi como eu esperava. Então eu quero te falar que Deus possa curar as suas feridas, libertar as tuas feridas, tirar as tuas mágoas nesse momento. Que Deus possa te abençoar e que o Senhor venha lavar a tua vida e tirar essas feridas que você tem. Porque, como eu falei, o inimigo tá aí para usar em pessoas para entristecer. Você pode até pensar e falar, Jean, mas como é que Deus vai usar? O inimigo vai usar o meu pastor, a minha pastora, pessoas que estão próximo de mim para me entristecer, sendo que Satanás usou a boca de Pedro para falar a Jesus, para que você vai sacrificar? Fica aqui, não faz isso não. E Jesus falou que para trás de mim, Satanás. Deus não falou para Pedro, para trás de mim, demônio, mas falou para trás de mim, Satanás. Não era qualquer um, não era qualquer demônio. Então eu quero te falar, vigie. Tome cuidado, não saia da presença do Senhor por causa do homem. Porque o homem é falho, o homem pode te decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. Como eu falei, eu já sofri de várias decepções e até hoje estou aqui firme. Firme na presença de Deus. Firme. Eu quero te falar, fique firme. Fique firme, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Vamos orar neste momento, apresentar a tua vida a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita essa pessoa neste momento, visita essa filha, esse filho, meu Pai. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, traga a cura, traga a libertação, Pai. Traga o renovo, Pai, passa o teu bálsamo neste momento, Pai. Tira todas as feridas, tira todas as mágoas, tira todas as angústias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus me manda te dizer, meu amado, faça igual José. José, o primeiro nome, eu não vou me recordar, mas o Senhor me fez lembrar agora. O primeiro nome do filho de José, o primeiro nome do filho de José significava Deus fez esquecer. Eu não lembro do nome do primeiro filho, mas o nome dele significava Deus me fez esquecer. Libere o perdão. Libere, tire do teu coração toda a angústia que você já sofreu dentro da igreja, toda a decepção que você sofreu através da religião. Tire do teu coração. Deus vai te fazer esquecer, mas permita que o Espírito Santo, permita que Deus invada o teu ser, o teu coração e limpe todas as feridas, todas as mágoas, porque o que o Senhor tem para você é maior do que você pensa, maior do que você pode imaginar. Então, libere o perdão, porque Deus quer te elevar a patamares que você nunca pensou e nunca sonhou. Deus está falando com você neste momento, é você mesmo.
Amém. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita o teu filho, visita a tua filha, traga cura, Pai, traga restauração, Pai, traga livramento sobre esse lar, sobre essa casa. Enche, Pai, cada um com o teu poder, Pai. Pai, você é pilar da tua casa, você é pilar da tua casa. Deus, renova as forças, Pai, porque se ele parar, se ela parar, a casa inteira cai, Pai. Então, Pai, reveste, Senhor, para que eles não possam, Senhor Jesus Cristo, cair, Pai, desviar da tua presença, Pai. Mas ensina, Senhor, a ter, Senhor Jesus Cristo, autocontrole, para que eles possam suportar as pelejas e as pedradas durante o dia a dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Deus, visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, porque isso é muito importante e ajuda a engajar o vídeo. Então, por favor, me ajude, vamos crescer nessa corrente de oração, de fé e de milagres, meu amado. Em nome do Senhor Jesus, porque vai ter bênçãos e vitórias grandes aqui neste canal. Amém? Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Amém.